Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 5 de agosto de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Atravessando o Mar Vermelho. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 até 21, e também no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 1 até 12. O que nós podemos observar aqui é que o povo de Deus, ao sair do Egito, com a permissão do faraó, eles saíram assim de uma forma bastante ordeira, né? E Deus os conduziu pelo caminho mais longo. Eles não foram ali pelo caminho das terras dos filisteus, que era mais curto, para que o povo não se arrependesse, né? Logo no início, porque eles teriam intrigas e guerras com os filisteus. E certo é com esse inimigo teriam intrigas e depois eles exigiriam voltar para o Egito por Deus, já conheceu por Deus. E isto está lá em Êxodo 13, 17. E o Senhor ia adiante deles, onde de dia tinha uma coluna de nuvem os protegendo do sol ardente e escaldante, né, do deserto, e uma coluna de fogo à noite para iluminar e protegê-los do frio. O Senhor guiou o povo hebreu pelo deserto como assim, um exército assim, organizado durante toda a caminhada, e deu instruções claras, né, para Moisés e Arão, que eram seus líderes, para que eles realmente disciplinassem bastante o povo, formando em grupos, né? E até no hebreu a palavra tsaba quer dizer exército, né? E a palavra maquinahané quer dizer assim, divisão, e tudo isso está escrito nas Escrituras. E o faraó, mesmo ele tendo assim revelado, né, que ele realmente estava naquele momento, ele não estava assim irado, né, com o povo de Israel, mas só que ele não havia se convertido ainda, e ele nunca se arrependeu, porque a bênção que ele pede para que quando o povo de Israel fosse para o deserto para receber uma bênção, ali foi uma tremenda, uma farsa, né, provocada pelo faraó, talvez assim um engano no seu coração. E ele, ao ver realmente que o povo de Israel estava numa encruzilhada, né, próximo ao mar vermelho, ele achou realmente que o povo de Israel estava perdido. E ele monta um exército e vai atrás buscar realmente o povo de Israel, que ele sempre considerou como seu escravo, né? Como fossem pertencentes a eles, né? E porque o faraó ele estava assim coberto assim de cego pelo pecado, e ele estava realmente inundado pelo poder de Satanás no coração. E o que nós vemos aqui na lição de hoje, mais precisamente aqui no livro de Êxodo 13, nesse relato, nós vemos ali bem claro como o Senhor organizou e guiou os israelitas durante toda essa caminhada no deserto, desde ali da saída ali do Egito. E a rota pela terra dos filisteus,
ela era o caminho assim mais curto, né? Porém, tinha-se mais desafios, né, com esses inimigos cruéis que eram os filisteus, e Deus levou pelo caminho assim mais longo, fazendo eles rodear, né, pelo caminho do deserto, aberrando perto do mar, pelo mar vermelho. E o povo de Deus saiu do Egito assim, bem arregimentado, né? Bem organizado, né? Como diz lá em Êxodo 13:18. E ele saiu assim como fosse assim, um exército para uma batalha, né? Com uma formação militar, com instruções de Deus que passou para Moisés e Arão. E isto nós vemos ali em Êxodo capítulo 6, versículo 26, e podemos ver também em Êxodo capítulo 12, versículos 17, versículos 41 e 51, onde aqui fala em termos hebraicos a forma como o povo de Israel estava organizado, onde ali menciona a palavra em hebreu chamada tsaba, que significa assim exército, e a palavra makhane, que quer dizer divisões, né? Ou seja, o povo estava dividido em grupos bem organizados. E assim o povo de Israel saiu esperançoso, disciplinado em unidades, e eles marchavam sempre em frente com ordens de Deus. Como mais à frente também Balaão avistou as tribos de Israel enfileiradas lá nas colinas de Moabe, essa formação de divisão foi a mesma que Balaão viu, de formação assim, de tribo por tribo, né? Bem organizado, que diz lá em Números capítulo 24, versículo 2. Os hebreus partiram do Egito completos e esperançosos, né? Sobre realmente a proteção divina. E eles não deixaram nada para trás, rumo ao novo lar, até que Moisés levou consigo também os ossos de José, que é o filho de Jacó, que ele foi um governante próspero ali no Egito e bem famoso, que está lá em Êxodo 13:19. Esse detalhe assim de Moisés ter levado os ossos de José, revela um cumprimento da fé que o filho de Jacó, José, ele pediu uma promessa de Deus que acontecesse isso, e que ele queria que fosse enterrado em Canaã, na terra prometida, mesmo ele vivendo por muitos anos o esplendor dentro de um palácio no Egito. E ele pediu que os seus ossos fossem levados para Canaã, como é mencionado ali no livro de Gênesis, capítulo 50, e versículos 24 e 25. Porque na realidade, meus amigos, para Deus, tanto faz você ser enterrado aqui no Brasil, né, ou na Europa, ou lá na África, ou um lugar que seja, ou talvez que as suas cinzas, depois de morto, sejam jogadas assim, em rios ou no mar. Deus ele é extremamente poderoso, que conforme as suas promessas na segunda vinda de Jesus, o seu próprio Filho, na sua segunda vinda, ele irá ressuscitar todas as pessoas, independente de onde elas sejam enterradas ou estejam mortas, ou que sejam em pó no mar. Deus irá ressuscitar. E aqui era só um meio, um desejo, uma vontade de José dele ser enterrado ali em Canaã. E José, ele era filho de Jacó, ele cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como ele havia jurado, mas só que nisso não aconteceu, né? Ele morreu antes, que está lá em Hebreus 11:22. E assim Moisés, já chegando próximo a Canaã, ele pegou os ossos de José e ali ele sepultou numa cidade chamada Siquém, que está lá em Josué capítulo 24, versículo 32. Embora o povo de Israel tivesse dificuldades
onde provações se faz necessário a todas as pessoas, né, a todo cristão, com aquelas estradas empoeiradas do deserto, né, obstáculos à frente, eles teriam que suplantar também a travessia do Mar Vermelho. E no meio deles sempre estava a presença do Deus vivo, o Deus criador e mantenedor, que sempre estava constante junto com o povo de Israel. O Senhor, para proteger o seu povo dessas intempéries, né, e o clima, ele colocou uma nuvem e uma coluna de fogo visíveis tanto de dia como de noite, para que pudesse manter uma temperatura agradável ao povo, isso até a Terra Prometida, onde ele queria que o povo de Israel tivesse conforto, guiando os israelitas como um exército organizado, disciplinado, e em toda a extensão do deserto. O problema é que o faraó, ele era considerado no Egito um deus, né? Ele manipulava o povo e ele tinha olheiros assim que observavam a caminhada do povo hebreu pelo deserto. Até que esses olheiros informaram ao faraó de que os israelitas estavam com problemas ali diante das montanhas dos dois lados e o Mar Vermelho na frente, e que eles estavam acampados e que era o momento de eliminá-los, porque ele dizia que eles estavam confusos. E ali estava o lugar oportuno para eles fazerem a captura dos hebreus. E o faraó reuniu todo o seu exército, né, com 600 carros assim bem armados, escolhidos, e todos os soldados do Egito com seus capitães e oficiais, que diz lá em Êxodo 14:7, e foram bem armados e foram atrás dos israelitas, próximo ali do Mar Vermelho. E aqui revelou, né, que o faraó, ele não havia se convertido a coisa nenhuma, né, mostrando que mesmo diante das 10 pragas que ele havia recebido, sendo a 10ª praga a morte dos primogênitos, foi bastante grave, porque morreu o primogênito dele, faraó, ele contou isto como normal, e ele não havia se arrependido. Ele achava que ele era um Deus e que ele foi atrás dos israelitas, cego pelo pecado, com o coração endurecido, vendo que os egípcios poderiam realmente cercar e prender os israelitas. E o povo de Israel, quando ele vê os egípcios se aproximando atrás deles, o medo tomou e a aflição tomou conta deles, do coração deles, e eles clamaram ao Senhor, que diz lá em Êxodo 14:10. Mas parece que havia assim, uma pequena turma assim, causando reclamações e murmurações no meio do povo, e eles declaravam até que eles não tinham saído do Egito por vontade própria, né? Que eles não queriam sair do Egito, eles mencionavam. E assim a missão de Moisés começou a complicar e a dar os primeiros sinais das dificuldades de que ele enfrentaria ali no deserto. E o povo até mencionaram e diziam assim: será que foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-os do Egito? Isso eles falando para Moisés, que está lá em Êxodo 14:11, ou seja, murmurando e reclamando, mesmo deles recebendo a liberdade divina. Porém, ao alcançar o lugar em que eles estavam acampados, ali o povo hebreus, os filhos de Deus se assustaram um pouco, porque os soldados eram bastante. Porém, Deus interceptou pelo seu poder, ele interpôs entre eles e o povo de Israel, numa coluna assim de nuvem, né, e fumegações, que deixou tudo escuro, o faraó e seus homens, que eles ficaram confusos ali.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente clamado, chamado através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E quando você aceita com sinceridade a Jesus, você ganhará de presente algo tremendo e poderoso que chama-se salvação. Deus dará salvação para você. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, porque ele disse isto lá em Mateus 24 e Lucas 21, que ele está voltando e os sinais estão se cumprindo e se aproxima este momento, e Jesus, ao voltar, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, ou seja, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa de confraternização. E você, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.